Irmãos e irmãs, nós amamos e respeitamos muito todos vocês. Nossa adoração a Jeová merece profundo respeito e honra. Nossa adoração a Jeová merece profundo respeito e honra. Meus amigos, veja o que disse este novo representante do corpo governante. Amados irmãos, nós amamos vocês. Mas como? Se as 8 milhões de testemunhas de Jeová não são filhas de Deus, como que o corpo governante pode chamar elas de irmãos? Percebeu a contradição? Quando um cristão chama o outro de irmão, existe uma base bíblica que foi Jesus Cristo que nos deixou. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que o corpo governante chama de oração modelo, onde Jesus afirma que o mesmo Pai dele é o mesmo Pai dos seus discípulos. Isso está em Mateus 6,9, João capítulo 20, versículo 17, etc. Mas o corpo governante criou uma doutrina que ainda vigora oficialmente, que as 8 milhões de testemunhas de Jeová não são filhas de Deus, e que são apenas amigas de Deus. Qual a base que o corpo governante se apegou para criar esta doutrina falsa? Foi pegar em Romanos 8, 15 e 16, na tradução do Novo Mundo, e aplicar só para os 144 mil, do qual eles dizem fazer parte. Eles dizem que se aplica só a eles. E ali diz: recebestes um espírito de adoção como filhos, espírito pelo qual chamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho. E diz: o próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então o corpo governante ensina que esse texto de Romanos, aí em capítulo 8, que menciona filhos de Deus, só se aplica aos 144 mil dos quais eles dizem fazer parte, e se baseiam em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, para criar duas castas de cristão. Primeira, filhos de Deus, e segunda, criaturas. E aí o texto de Romanos diz assim: porque a criação estava sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas por intermédio daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação será também liberta da escravização à corrupção e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Analisemos esse texto de Romanos 8, 21. Esse texto diz que a criação será liberta da escravização à corrupção. Agora analisemos Romanos 8, 22, que diz: pois sabemos que toda a criação junta persiste em gemer e junta está em dores até agora. Em que sentido toda a criação geme? No sentido de que todos nós herdamos o pecado e a morte para morrermos. Nós precisamos adoecer. Para morrermos, nós precisamos adoecer, precisamos envelhecer. E tudo isso causa sofrimento e gemidos. Ou por acaso os filhos de Deus não passam por esse processo de herdarem o pecado e a morte, adoecerem, envelhecerem e gemerem de dor? Todos nós, quer sejamos criaturas, quer sejamos filhos de Deus, todos nós, quando sofremos um trauma ou uma inflamação, nós gememos de dor. E quando adoecemos, sentimos dor de uma forma ou de outra. E também existe a dor emocional, a depressão, a angústia, a aflição. Por acaso os filhos de Deus não passam por esse processo? Sim, todos passam pela gemessão ou gemidos de dor física ou emocional, incluindo os filhos de Deus. Incluindo os filhos de Deus. O próprio Jesus Cristo, que era ungido pelo Espírito Santo lá no Rio Jordão, ele sofreu dores. Gemeu de dores ao ser pregado no madeiro, que é vulgarmente chamado de cruz. Então isso prova que tanto os filhos de Deus quanto toda a criação passam pelos mesmos gemidos, passam pelas mesmas dores, quer física, quer emocional. Sendo assim, o que o apóstolo Paulo queria dizer nestes textos bíblicos que acabamos de analisar? Que os cristãos eram filhos de Deus e precisavam pregar o evangelho para toda a criação. E toda a criação englobava pessoas que precisavam ouvir o evangelho, que são as boas novas sobre Jesus Cristo, aceitá-lo, e após aceitarem a Jesus Cristo, seriam imediatamente filhos de Deus, conforme João 12. Esse é o entendimento correto. Mas o corpo governante aproveitou a oportunidade de impor a sua superioridade sobre as demais testemunhas de Jeová, porque se elas se sentissem inferiores a eles, quais outras ovelhas da grande multidão, seria mais fácil dominá-las, escravizá-las com seus falsos ensinos. Podemos ver essa contradição através desse membro do corpo governante, também conhecido como cabeça de fósforo. Cabeça de fósforo, onde ele chama as 8 milhões de testemunhas de Jeová, governadas por ele, junto com mais 8 sócios semelhantes a ele, onde ele faz um gesto corporal
usando as duas mãos sendo fechadas bruscamente. Duas mãos sendo fechadas bruscamente, que é um gesto de tirano, um gesto de domínio sobre as testemunhas de Jeová. Mostrando as garras sobre o domínio, garras de domínio que eles têm sobre estas 8 milhões de pessoas que acreditam em Jesus, mas não podem ser filhas de Deus. E ao mesmo tempo são chamados de amados irmãos, por esses falsos cristãos ungidos chamados corpo governante. Percebeu a contradição? Chamam as testemunhas de Jeová de amados irmãos e mostram as duas mãos fechadas, como que dizendo, aqui quem manda somos nós. Ou vocês obedecem, ou serão ostracizadas. Diremos para todos os vossos irmãos que vocês abandonaram a Jeová. E daí vocês sofrerão e terão de comer milho na nossa mão. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência percebe a contradição, pessoal. Como que eu posso chamar você de meu amado irmão e ao mesmo tempo eu proíbo você de ser filho do meu pai? Percebeu a contradição? E numa organização que ensina esse tipo de confusão contraditória, clara que podemos ver, como pode ser a religião verdadeira? A religião verdadeira é Jesus, só ele nos religa ao Pai, mais ninguém. Nem Maria, nem o corpo governante, nem o Papa, nem Ellen White, nem Joseph Smith e o quórum dos 12 apóstolos mormons, ninguém. A pessoa que nos religa ao Pai é Jesus Cristo. Portanto, o nome da religião verdadeira é Jesus Cristo, uma pessoa, e não uma organização chamada jw.org. Fuja desta Babilônia o mais rápido possível e aceite e pratique o teor de João 14,6, se você quiser ter a vida eterna. Caso contrário, é a destruição eterna no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e Apocalipse 22, 15.